O milionário transforma a noite em sedução após 2 anos sem tocar a mendiga negra. A noite estava carregada de promessas e mistérios. Luzes brilhantes dançavam nas paredes do imenso salão, onde os sussurros da elite ecoavam como sinfonia de opulência. Lucas, um milionário de olhos vazios e segredos pesados, navegava entre os convidados, sua presença carregada de uma força quase palpável. Após 2 longos anos de solidão, aquela era a primeira vez que sua imagem era apresentada novamente ao mundo. Mas ao invés de alegria, sentia um aperto no peito, como se os fantasmas do passado o seguissem, agarrando-o em suas sombras. E de repente, ele a viu. Lúcia, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Seus olhos, vermelhos de luta e determinação, brilhavam sob as luzes do baile. Havia uma beleza inegável nela, não apenas pela aparência, mas pela força que emanava de cada gesto. Ela tinha sobrevivido ao desemprego e à discriminação, sendo uma guerreira em um campo de batalhas desiguais. Lucas sentiu o coração acelerar. Havia algo de hipnotizante naquela mulher. Enquanto se aproximava, a atmosfera ao redor deles se tornava densa, como se o tempo tivesse parado. Lúcia estava cercada por uma aura poderosa, mas Lucas a sabia carregando suas próprias sombras, os vestígios das dificuldades que enfrentara. Ele tentou abrir a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. A música tocava, mas era apenas um ruído distante diante do que realmente importava. Quando um grito repentino cortou o ar, o clima se transformou. Uma criança desapareceu, ecoou pelo salão, quebrando o encanto. O murmúrio se intensificou. Rostos conhecidos se tornaram máscaras de preocupação. Lucas sentiu o sangue gelar. A tensão era palpável. Ele presa a atenção de todos, mas o olhar de Lúcia ainda o prendia. Você sabe de algo sobre isso? Ele questionou, a voz trêmula. Seu instinto o alertando que ela tinha mais informações do que aparentava. Ela não respondeu de imediato. Um ligeiro tremor na mão traía sua serenidade. Mais do que apenas empatia, havia algo no olhar dela que sugeria uma conexão mais profunda com o desaparecimento da criança. Ambos se encontraram em um ciclo de mistério e desejo. Naquele baile de gala, repleto de pessoas ricas distraídas com suas ambições, eles eram 2 almas perdidas, buscando redenção. A conexão entre eles crescia como se os seus demônios estivessem prestes a se enfrentar. Era um jogo perigoso, e a noite prometia mais reviravoltas do que eles poderiam imaginar. Assim, Lucas, determinado a se redimir, e Lúcia, poderosa e sábia em sua dor, se viam atirados em um turbilhão de segredos e revelações. Mas o que um estava disposto a sacrificar para encontrar a verdadeira conexão? Enquanto os mistérios se entrelaçavam, a pergunta pairava no ar, aguardando a resposta de ambos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o murmúrio se intensificava ao redor deles, a tensão pairava como uma nuvem densa. Lucas não conseguia desviar o olhar de Lúcia. A força de seu olhar, penetrante, e a preocupação evidente em seu semblante o deixavam mais inquieto. O que você sabe? Ele insistiu, quase implorando. Ela hesitou. Os segundos se arrastaram e ele quase podia ouvir seu coração disparado. Mas antes que Lúcia pudesse responder, um novo estrondo cortou a agitação do salão. As pessoas se voltaram rapidamente, o toque do cristal se estilhaçando, ecoando como uma explosão. Uma mulher, do outro lado da sala, segurava um copo quebrado, o sangue escorrendo pelos dedos. A criança, ela estava aqui. A gritaria se espalhou como fogo em palha seca. Lucas se virou, seu coração acelerando. Aonde ela foi? Gritou, sua voz se perdendo na cacofonia. O pânico tomou conta do salão, enquanto a elite começava a se mover caoticamente, em busca de respostas. Mas foi Lúcia quem realmente chamou sua atenção. Seus olhos estavam fixos em algo mais profundo, como se estivesse conectada a uma verdade sombria, ainda não revelada. Eu preciso ir, disse Lúcia, sua voz quase um sussurro. Lucas a seguiu, não conseguindo compreender por que a urgência em seus olhos o assustava tanto. Ela se afastou do salão, levando-o com ela, até que chegaram a um corredor vazio, longe dos olhares curiosos. Lúcia, espera! Ele sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, seu olhar fixou-se à distância, como se o passado estivesse dançando em suas memórias. Você não entende. A criança, ela é mais importante do que você imagina. A conexão que temos não é só sobre nós. Lucas franziu a testa, tentando absorver suas palavras. Do que você está falando? A confusão e a angústia se misturavam em sua mente. No fundo, ele sabia que o que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Então, o que parecia ser uma revelação ficou preso na garganta dela. Antes que pudesse proferir mais, um barulho vindo de trás os interrompeu. A porta do salão se abriu e um grupo de pessoas entrou, suas faces pálidas e expressões aterrorizadas. A criança foi encontrada! Ela está... Um dos homens gaguejou, sua voz embargada pela emoção. Ela está onde? Lucas perguntou, seu coração martelando. Mas as palavras do homem se perderam no ar, como se o tempo estivesse caminhando em câmera lenta. Então, uma mulher se destacou do grupo, suas roupas impecáveis, mas seu olhar era o que mais chamava a atenção. Ela está bem, mas... Uma pausa dramática. O tempo parecia parar. Ela é filha de Lúcia. As palavras ecoaram no corredor. Um soco no estômago de Lucas. Lúcia levou a mão à boca, seu semblante mudando de choque para uma espécie de aceitação dolorosa. O quê? Você está falando? Ele balançou a cabeça, sem entender. A verdade parecia um quebra-cabeça impossível de montar. Você é mãe? O questionamento deixava sua voz rouca e trêmula. E ali... Naquele momento decisivo, tudo parecia desmoronar. O laço que ele acreditava estar se formando entre eles tomava um novo rumo. Um que ameaçava descarregar a tensão acumulada durante anos. Como poderia tudo isso ser verdade? Quem era Lúcia realmente? O pânico se reestabeleceu no salão. Mas no corredor, um novo tipo de silêncio reinava. O que Lucas faria agora? E o que mais Lúcia ainda escondia? Ele a observou, a pergunta silenciosa pairando entre eles, esperando uma resposta que poderia mudar para sempre suas vidas.
E ali, naquele momento decisivo, tudo parecia desmoronar. O laço que ele acreditava estar se formando entre eles tomava um novo rumo. Um que ameaçava descarregar a tensão acumulada durante anos. Você é mãe? O questionamento deixava sua voz rouca e trêmula. Antes que Lúcia pudesse responder, uma sirene distante começou a tocar, ao longe, aumentando a tensão no ar. Ouvindo o som, o grupo atrás de Lúcia e Lucas se aproximou ainda mais, os rostos marcados pela urgência e pela inquietude. A mulher que havia falado antes, com um olhar impenetrável, olhou para eles como se estivesse carregando uma verdade pesada. A verdade sobre a criança vai muito além do que imaginamos. Lucas sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? O que mais está acontecendo? A confusão se misturou à angústia. O salão, que antes era apenas um lugar de glamour, agora se transformava em um terreno de segredos obscuros. Ela não é apenas a filha da Lúcia. O que você não sabe é que essa criança possui um poder único. E Lúcia, bem, ela pode saber mais do que deixou transparecer. A mulher falou com tom controlado, mas as palavras saíram como flechas. Cada frase carregava o peso de 1000 segredos. Os olhares de Lucas e Lúcia se encontraram, um choque pulsando entre eles. Poder? Que tipo de poder? Lucas questionou com um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas ainda estavam longe de se encaixar. Lúcia balançou a cabeça, quase em desespero. Você não pode acreditar no que ela está dizendo. Não é assim que as coisas são. Sua voz, um sussurro agora, estava repleta de um medo palpável. O homem que havia trazido a notícia da criança se aproximou, sua expressão revelando mais do que palavras poderiam. O governo está envolvido. Eles estão procurando essa menina. E você sabe o que isso significa, certo? Ela não é uma criança qualquer. Eles acreditam que ela pode ser a chave para algo enorme. O pânico tomou conta de Lucas. Olhou para Lúcia, que parecia ter sido disparada de um pesadelo. Lúcia, o que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Um grito ecoou pelo corredor. Ela pode estar em perigo, a voz murmurou. O pavor estava à vista, e a atmosfera ao redor deles se tornava cada vez mais opressiva. Lúcia, agora pálida, parecia hesitar. Lucas, eu não queria que você soubesse assim, mas há mais envolvido. A criança, ela é especial de uma maneira que você não pode imaginar. Me envolvi com pessoas que não posso confiar. As cicatrizes do meu passado. O que você não sabe é que eu fui uma operativa. E essa criança pode ser o motivo pelo qual eu fui escolhida. Lucas ficou paralisado. Operativa? Para quem? Para uma organização secreta. Eles têm interesse em controlar esse poder. Eu nunca quis que a minha vida afetasse. Mas agora não sei o que fazer. Nesse momento, a porta do corredor se abriu abruptamente. Um homem de terno escuro entrou, e Lucas imediatamente percebeu a aura ameaçadora que emanava dele. Você, Lúcia! Temos que ir agora! Eles estão vindo! A expressão de pânico fez o coração de Lucas disparar. O que esse homem sabia? Lúcia olhou para Lucas e o peso da decisão estava escrito em seu rosto. Lucas, eu não sei o que mais dizer. Estou com medo. Temo que, se você souber tudo, não vai me querer ao seu lado. Isso não importa agora. Temos que guardar a criança, ele exclamou. Mas Lúcia estava visivelmente em conflito. A tensão crescia. O homem na porta começou a avançar e Lucas se posicionou na frente de Lúcia. O que está acontecendo aqui? O que você vai fazer com ela? A resposta do homem nunca chegou. O som de sirenes se aproximando parecia cortar o ar e a tensão estourou. Tudo ficou em silêncios.
O que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. A vida de todos estava prestes a mudar para sempre. O homem de terno escuro avançou, sua presença impositiva cortando o ar tenso de corredor. Lucas, ainda absorvendo a revelação sobre a filha de Lúcia, se posicionou como um escudo, olhos fixos na figura ameaçadora. «Quem é você?», exigiu, a voz tremendo de luta e adrenalina. «Temos que ir agora!», ele gritou, olhar de desespero nos olhos. «Ela já está a caminho». «Que ele está a caminho?», Lúcia perguntou, su tom de voz subindo em misto de medo e indignação. Neste momento, o grupo de pessoas do salão se aglomerou atrás deles, formando uma barreira de rostos pálidos e preocupados. O pânico pairava no ar, como se algo maligno estivesse prestes a romper a superfície. O homem olhou para Lúcia, seus olhos vazios. «Os agentes, eles sabem mais sobre a criança do que nós. Você precisa decidir, Lúcia. Você ainda quer proteger o que resta da sua vida?» Uma onda de confusão a atingiu. O que você sabe que eu não sei? O que ele queria dizer? O tal poder da criança estava agora em dúvida, deixando todos mais em alerta. Mas antes que o homem pudesse responder, um estalido surdo ecoou ao fundo. O corredor começou a tremer e o chão vibrava sob os pés de todos. O grupo soltou gritos estridentes e a luz começou a piscar. «Eles estão aqui!», a mulher que havia trazido a informação sobre a criança exclamou, sua voz agora afogada em pânico. «Temos que sair!». A tensão era palpável e Lucas se virou. Sua cabeça girava, tentando entender toda a situação. Mas então, nesse momento caótico, algo inesperado ocorreu. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar e a porta do salão se despedaçou em 1000 pedaços, a madeira voando como estilhaços do passado. Cercados por uma fumaça densa e escura, uma figura encapuzada entrou, o rosto escondido, mas a voz era clara, forte. «Lúcia!», ela se virou, seu corpo paralisado. «O que você está fazendo aqui?». A indignação e o terror se misturavam em suas palavras, sua expressão refletindo algo profundo e pessoal. «Eu estava te procurando. Você não pode ignorar a verdade», disse a figura. E para o choque de Lucas e dos outros, ela puxou o capuz para trás, revelando uma mulher que ele conhecia bem. Era Maria, a melhor amiga de Lúcia, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Lucas mal conseguia respirar. «Mas você morreu!», Lucas balbuciou, completamente atordoado. «Como você?», Maria saltou para a frente, interrompendo. «Não agora, Lucas! Você não entende! O governo está atrás de Lúcia e dessa criança por causa do que nós... O que eu fiz no passado». A revelação soou como uma bomba, explodindo a continuidade da história que Lucas pensava ter construído. O passado de Lúcia ecoava de maneira assustadora. Cada palavra dela cortava o ar como lâminas. Lúcia, agora com um olhar fixo em Maria, se lançou para a frente. «Você prometeu que não falaria. Prometeu. Eu tive que ser rápida. Quando eu descobrir o que está acontecendo, nós saberemos o que fazer». Maria respondeu, evidentemente desesperada por urgência. Lucas olhou entre as duas, frustrado. «O que está acontecendo? Que segredos estão escondidos?» A voz dele estava prestes a quebrar, o nó na garganta apertando mais. E ali, em meio ao caos ao redor, a verdade se abria como um abismo entre eles. O que mais poderia ser escondido nas sombras? E a conexão que até então unia Lúcia e Lucas era mais complexa do que poderia imaginar. O passado estava voltando para assombrá-los. Maria, ainda com os olhos cheios de determinação, olhou para Lúcia.
Precisamos ir. Agora! Eles estão a caminho e não serão amigos. Foi nesse instante que um grito ecoou novamente, mais alto. A criança! Uma voz gritou, tingindo a cena com desespero. Lúcia pegou a mão de Lucas e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, todos se viraram em direção ao salão, prontos para um novo embate. Mas a sensação de que o pior ainda estava por vir pairava no ar, como um presságio aterrador. Precisamos saber se ela está segura. Esta é apenas a ponta do iceberg. As palavras de Maria ressoaram no silêncio herdado do desespero. E ali, no centro da tormenta, cada um deles sabia que a única coisa certa naquele momento era que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que tinha o poder de destruir tudo. As palavras de Maria pairavam no ar, misturadas ao som ensurdecedor das sirenes que se aproximavam. O coração de Lucas martelava no peito, cada batida ressoando como um tambor de guerra. O que mais estava em jogo? Ele olhou para Lúcia, que agora parecia uma sombra, o rosto pálido e os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Precisamos ir! O homem de terno escuro repetiu, puxando Lúcia delicadamente para mais perto dele. O pânico começou a consumir a sala. Os rostos atrás deles se contorcendo em angústia. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um poderia imaginar. Então, como se o tempo tivesse parado, uma figura emergiu do corredor. Era uma mulher velha, com cabelos grisalhos desgrenhados e roupas rasgadas, seus olhos brilhando com um poder estranho. Ela detinha uma aura imponente, interrompendo a cena com um olhar profundo. Parem! O grito dela cortou a agitação como uma lâmina. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? Ele perguntou, os olhos fixos no rosto cansado, mas forte da mulher. Eu sou a guardiã do que vocês buscam. Ela respondeu, sua voz soando como um eco distante e grave. A criança está mais ligada ao destino de vocês do que imaginam. A criança? Lúcia sussurrou, sua voz tremendo. O que você sabe sobre ela? O desespero em suas palavras era palpável. A mulher avançou, e algo na sua presença fez o ambiente fibrilar. O poder dela não é apenas um dom, é uma maldição. E você, Lúcia, está mais perto do que pensa. Lucas e Lúcia trocaram um olhar, a tensão aumentando. Do que você está falando? Lucas questionou, seu coração acelerando. O conjunto de informativos cercava como uma tempestade prestes a eclodir. Vocês não entendem! A mulher ergueu a mão, sua voz se elevando. A criança que vocês pensam proteger, ela não é apenas uma inocente. Ela é a chave, mas também pode ser o fim. E como se a realidade tivesse se desfeito, um entendimento súbito atravessou Lucas. Ele se lembrou de uma história. Durante 2 anos, ouvi rumores sobre uma criança que poderia controlar. A voz dele soou baixa, uma horrível realização tomando forma. Sobre a energia que poderia mudar tudo? Sim! A mulher assentiu. E se o governo conseguir, eles a usarão para manipular e dominar. Mas existe algo que Lúcia não sabe. O coração de Lucas disparou com a possibilidade. O que mais? Que segredos estão sendo escondidos? Lúcia,
Você precisa ouvir isso. A velha falou, seus olhos fixos nela. Você não é apenas uma mãe. Você é a guardiã dela. Parte dela está dentro de você, o que tornará. O próximo instante foi interrompido por um clamor crescente e a porta explodiu, a madeira voando em uma chuva de fragmentos. Homens de terno escuro invadiram, armas em punho, e a sala se transformou em um incêndio. Peguem a criança! Eles gritaram. Desespero se espalhou e tudo desmoronou ao redor. Lúcia! Lucas gritou, puxando-a para longe do tumulto. Mas ela parecia paralisada, seus olhos fixos na velha, que agora segurava a mão dela com força. Você precisa escolher. O que você vai fazer? Então a velha soltou um grito agudo, como se seu corpo estivesse se contorcendo sob alguma pressão invisível. A escolha está em suas mãos, Lúcia. O que você fará? E nesse exato momento, um brilho intenso emitiu da criança, que estavam segurando. Era como se a sua essência se manifestasse no ar. Lúcia caiu de joelhos espantada, enquanto Lucas se via enredado nessa teia de revelações. Estrondos de tiros ecoaram, e a vida dele se desmoronou. Eu não posso deixá-la! Lúcia gritou, e a resposta dela ecoou entre eles, enquanto a dor e a confusão a envolviam. E assim, entre a indecisão e o terror, a verdadeira natureza da criança e do que Lúcia era para seu futuro começou a fluir. A imagem de um futuro sombrio pairou sobre todos, e a escolha estava diante de Lúcia. Uma escolha que poderia significar a vida ou a morte. O que eles fariam com esse novo conhecimento? As consequências se desenrolariam em um fio tênue, e a verdade que emergia poderia se transformar em um universo inteiro de dor e possibilidade. A imagem da criança brilhando em meio ao caos ecoava na mente de Lucas, enquanto ele tentava compreender o que a velha estava tentando dizer. Lúcia, o que você vai fazer? O queixo dela tremia. Mas foi nesse momento que tudo virou. A velha soltou um grito agudo, um som que fez a sala inteira congelar, e abruptamente, uma transparência começou a se formar ao redor da criança. Era como se o ar a envolvesse e o brilho aumentasse, ofuscando os olhos de todos. Lucas, confuso, teve a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele, com sua visão turva, viu passar formas abstractas através da luz. Então, a criança gritou, um grito que revirou os estômagos dos que estavam perto. No coração do turbilhão, a sala tremeu mais uma vez. As paredes pareciam se curvar e as luzes, antes brilhantes, agora piscavam freneticamente. O que está acontecendo? Lúcia gritou. Sua voz quase um rugido na confusão. Lúcia, não! O homem de terno escuro berrou, estendendo a mão para detê-la. Mas era tarde. O brilho envolveu Lúcia e em um segundo ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se a realidade tivesse se rasgado. Um vazio profundo ficou no lugar em que ela estava e Lucas sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O murmúrio da multidão se transformou em gritos desesperados. Cadê ela? Alguém exclamou. O pânico se espalhou como pólvora. Maria, a melhor amiga que acreditavam perdida, olhou para a sala, cada traço de seu rosto agora refletindo um tipo diferente de horror. Ela não deveria ter feito isso. O destino dela é muito maior do que nós. Alguém estava esperando por isso. Lucas virou-se para ela, seu rosto contorcido em dor e confusão. Esperando por quê? O que você sabe que não me disse?
Mas a resposta dela ficou presa na garganta. A fumaça da explosão já começava a se dissipar e o som das sirenes tornava-se mais intenso. O homem de terno escuro, ainda na frente de Lucas, pressionou a mão contra a parede ao lado, o rosto contorcido em uma mistura de desespero e determinação. Nós precisamos sair! Eles virão por você também! O pânico era palpável. Lucas olhou ao redor. Pessoas tentavam fugir, mas os homens de terno escuro estavam encurralando todos para fora. A criança! O que vai acontecer com a criança? Ele gritou, o desespero despedaçando suas palavras. Mas antes que alguém pudesse responder, um forte odor de queimado começou a se espalhar, envolvendo-os. A figura da velha apareceu novamente no meio da fumaça, mas agora parecia diferente, mais pálida, quase transparente. Ninguém está a salvo a menos que a verdade seja revelada. Seu tom era um aviso e uma condenação, e nesse momento a sala se contraiu, fazendo todos hesitarem. De repente, um estalo agudo ecoou no ar e a parede ao lado deles ruiu, revelando um espaço escuro atrás. Uma nova saída. Vamos! Gritou o homem de terno escuro, puxando Lucas e Maria em direção ao buraco. Mas antes que eles pudessem se mover, algo mais impressionante aconteceu. A criança, envolta em luz e energia pulsante, começou a flutuar. Lúcia estava se manifestando novamente, mas a forma dela estava distorcida, quase como se estivesse dividida em duas. Lúcia! Lucas gritou. Mas o som de sua voz desapareceu em um rugido de ventos surgindo de dentro do espaço destroçado. E então, shocking! O maior mistério começou a se revelar. Duas figuras emergiram do brilho, Lúcia e outra mulher. A nova figura mirava a todos com um olhar feroz. Um sorriso sanguinário desenhando seu rosto. Finalmente, a espera terminou. Ela se virou para Lucas. Você não me reconhece, mas sou eu. Ou sou quem deveria ter sido. E nesse instante, a mente de Lucas quase estourou de confusão. Como assim ela era a Lúcia? Ele olhou para Maria, que estava em estado de choque, e sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. A outra Lúcia se adiantou, a luz em torno dela dançando erraticamente. Você precisa escolher a quem você vai seguir, Lucas. A vida ou a futuridade? A escolha pode mudar tudo. Um rolo compressor de emoções se desenrolava nos corações de quem estava ali. Enquanto tentavam entender, a velha começou a falar de novo. Mas suas palavras se perderam no vento que aumentava a intensidade. E assim, em meio ao caos e ao horror, a verdadeira batalha começava. Uma luta não apenas pela criança, mas por um futuro que nenhum deles poderia imaginar. O que realmente era aquele poder? Como as linhas do destino se entrelaçavam entre eles? E quem, afinal, era a verdadeira Lúcia? A resposta pairava no ar como uma sombra prestes a se revelar. A imagem da criança brilhando em meio ao caos parecia vibrar na mente de Lucas. Lúcia, o que você vai fazer? Ele sentiu um frio na barriga. A tensão era palpável e tudo parecia em câmera lenta. A segunda Lúcia, envolta em luz, olhava diretamente para ele, como se visse através de sua alma. Você precisa decidir, Lucas! A Lúcia envolta em luz exclamou, sua voz cortante como vidro. A vida ou a morte? Essa escolha não é só sobre o que você acredita, mas sobre o que está por vir.
Lucas estava paralisado, sentindo o peso de cada palavra. A criança, a verdadeira Lúcia, flutuava ao lado da outra, suas feições apáticas e distantes. A atmosfera estava carregada e os rostos ao redor se contorciam em horror e confusão. Não! Você não é a Lúcia que conheci! Lucas gritou, sua voz ecoando entre as paredes em ruínas. A segunda Lúcia sorriu, um sorriso que misturava doçura e malícia, como se soubesse de algo que ele não. A Lúcia que você conhece é apenas uma parte de mim, uma luz apagada. Mas eu sou quem eu realmente sou. As palavras dela pareciam dançar no ar. E Lucas se sentia mais confuso a cada instante. O que isso significava para eles? O homem de terno escuro estava na defensiva, cada músculo do corpo tenso. Lúcia, esta não é a hora para isso, precisamos sair daqui. Ele olhou para a Lúcia brilhante, seu rosto misto de temor e reconhecimento. Você sabe o que está em jogo. A velha, que parecia perder sua força, olhou para a Lúcia original com um olhar triste. Nem tudo é o que parece. O verdadeiro poder não é apenas essa luz, mas também a escuridão que você carrega dentro de si. Nesse instante, uma explosão de energia sacudiu o espaço, e uma onda de luz envolveu tudo ao redor. A cena se misturou com um som ensurdecedor. Lucas, sem conseguir se conter, fechou os olhos. O mundo ao seu redor desabou. Quando ele abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. As figuras pareciam uma miragem. A criança estava desaparecida e apenas a Lúcia original permanecia, agora com um brilho sombrio em sua pele. O que você fez? Lucas perguntou, seu coração disparado. A Lúcia antiga olhou para ele, uma mistura de culpa e determinação em seu olhar. Eu não fiz nada. A escolha é dela, e agora é sua também. Lucas sentiu a urgência aumentar. Onde está a criança? Mas em sua mente algo tremia. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Você sabia que tudo isso aconteceria, não é? Era uma acusação e sua voz tremia. A Lúcia sorriu tristemente. Quando você esteve fora durante esses 2 anos, sua ausência teve consequências. Sabia que estava certo, mas tudo mudou. De repente, os homens de terno escuro enlouqueceram, cada um se debatendo como se estivessem em um transe. O poder é disso que eles precisam. Um deles gritou e o caos recomeçou. A velha, agora quase inaudível, sussurrou. O verdadeiro desejo não é apenas o poder da criança, mas a revelação de que ela é a chave para libertar as verdades ocultas de todos nós. Então, a sala começou a tremer. Paredes se desfazendo, tudo cada vez mais perto da destruição. Lucas sentiu a adrenalina bombeando em suas veias. Precisamos ir! Lúcia, você precisa decidir. Os rostos ao redor estavam em choque. E então, a figura de Maria, a amiga perdida, voltou à sua mente. Onde está Maria? A pergunta escapuliu de seus lábios, enquanto a realidade ao redor começava a desmoronar. Essa pergunta não é relevante agora, Lucas! Lúcia gritou. Precisamos sair, ou tudo isso pode acabar. Ele sentiu um nó na garganta. Se Maria estava em perigo, se a criança estava em perigo, tudo fazia sentido. Você precisa me dizer a verdade, Lúcia. O que mais você está escondendo? Lucas gritou, a desesperança tomando conta. A lufada de ar diante deles foi cortada de repente. Uma luz ofuscante explodiu novamente, e antes que conseguissem entender, uma nova figura emergiu da luz.
uma mulher que não conheciam. Com uma risada fria, ela se virou. Surpresas, surpresas! Não perceberam que a verdadeira Lúcia está mais perto do que você imagina? E ali, naquele momento, a terra sob seus pés parecia desmoronar. O que essa mulher sabia? Quem ela era realmente? Lucas sentiu um arrepio de medo, uma certeza crescente de que tudo mudaria para sempre. Você não pode fugir do que você é, Lúcia, porque a verdade sempre vem à tona. As palavras da mulher reverberaram, ressoando no espaço como um eco de algo muito maior. E com aquilo, Lucas percebeu. A batalha estava só começando, e o que ele pensava saber sobre Lúcia e a criança estava prestes a desmoronar. O destino deles estava de alguma forma entrelaçado de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O que mais viria pela frente? A figura da mulher misteriosa pairava no ar, e Lucas sentiu um frio na espinha. Quem é você? Ele perguntou, sua voz tremendo. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz ofuscante surgiu, engolindo tudo ao redor. O que parecia ser um confronto se transformou em um turbilhão. As paredes tremiam, e Lucas teve a impressão de que a realidade estava se despedaçando. Ele tentou olhar para a Lúcia original, esperando que ela pudesse entender a situação, mas ela estava paralisada, as feições confundidas. Olhou para a segunda Lúcia, que agora emanava uma aura tão intensa que parecia uma coisa viva. O que você quer de mim? A voz dela era um misto de raiva e desespero. Eu sou você, e ao mesmo tempo não sou. Você precisa escolher, Lúcia. A segunda Lúcia respondeu, com um sorriso enigmático que fazia o coração de Lucas acelerar. A verdade é dolorosa, mas necessária. Então, enquanto Lucas observava, a luz começou a se dissipar, revelando uma cena que ninguém poderia prever. No lugar da criança, uma sombra escura se ergueu. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A verdadeira Lúcia gritou, quebrando o silêncio opressivo. Mas suas palavras foram engolidas por um grito gutural que irrompeu da sombra. Vocês pensam que controlarão isso? Vocês não têm ideia do que estão lidando. Um homem saiu da sombra, sua figura se tornando cada vez mais nítida. Era como se a escuridão tivesse uma forma. Meu poder não é apenas físico, é ancestral, é de todos vocês. E agora está de volta. Cada palavra dele ecoava como um trovão, reverberando no chão fugidio que pisavam. Lucas sentiu o pânico se transformar em desespero. Ele tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Para de falar! O que você quer? Ele gritou, sua voz cheia de frustração. A criança é a chave de tudo. Porém, a verdadeira chave sou eu. O que você não percebe é que eu sou parte de você. O homem gesticulou, como se o próprio ar estivesse dançando em torno dele. Ao ouvir isso, Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Como podia ser? O mundo ao redor desabou. O homem falou de um jeito sedutor, quase hipnótico. E vocês dois, sempre relutantes. É por isso que Lúcia é especial, porque dentro dela há um poder que ninguém esperava. As palavras dele ecoaram como um cântico, e os rostos ao redor deles se contorciam em confusão. A velha, que ainda parecia uma espectadora distante, sussurrou agora, sua voz quase inaudível. Ele está certo. A conexão vai além. A verdade é que você, Lúcia, carrega o peso de um legado que foi esquecido. E a criança é o que pode salvar ou destruir.
está nas suas mãos. Lucas percebeu que tudo estava em uma linha tênue. Seja lá o que você está planejando, nós não vamos deixar você levá-los. Ele cerrou os punhos, sentindo raiva e impotência. Talvez estivesse lutando contra uma força muito maior. A realidade começava a escorregar entre suas mãos. A figura do homem ressaltou, seu sorriso se alargando. Você não compreende. Lúcia sempre foi a verdadeira herdeira, e sua filha é o futuro. Eu só quero entregar o que é dela. Ele se aproximou, e Lucas sentiu o ar vibrar com uma pressão intensa. Você ainda pode escolher, Lúcia. Ficar na obscuridade ou se unir a mim. E naquele instante, tudo fez sentido. O vínculo profundo, oculto entre Lúcia e a criança, transformava-os em um alvo. Mas a revelação seguinte atingiu todos como um golpe. O que você não sabe, Lucas, é que você foi escolhido também. Não só como amante de Lúcia, mas como parte integrante do plano. Aquele momento cortou a respiração de Lucas e um tremor percorreu seu corpo. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, a incredulidade tomando conta. Você está mais perto do que imagina. A linha que separa o amor da dor é muito fina. E talvez você seja o que necessitamos para desencadear essa transformação. As palavras ressoaram, e Lucas sentiu como se o chão estivesse ceder mais uma vez. Neste exato momento, a luz explodiu novamente, e tudo caiu em um silêncio absoluto. Ele olhou para Lúcia, inseguro do que fazer. O que ele estava disposto a perder, mas antes que a confusão pudesse ser digerida, uma outra explosão irrompeu. O teto ruiu e a sala desmoronou. Quando a poeira assentou, Lucas se viu em um espaço vazio, longe de todos, longe de tudo. A escuridão o envolvia. Onde estava Lúcia? Onde estava a criança? Lúcia! Ele gritou, sua voz ecoando pela escuridão. O que realmente havia acontecido? A resposta escapuliu, como um eco na distância, e a linha entre amor e perda se tornava cada vez mais tênue. A escuridão o envolveu como uma neblina densa, e Lucas mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro, enquanto a figura envolta em sombras começou a se distorcer. Ele olhou ao redor, buscando algum vestígio familiar, mas tudo era desconhecido e ameaçador. Algo pesado pairava no ar, e o desespero estava prestes a estourar. Então, em um flash, tudo se iluminou. Uma luz intensa apareceu, e quando seus olhos se ajustaram, ele viu figuras conhecidas. Lúcia estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela estava a criança, mas não era a mesma que tinham visto antes. Era como se uma versão mais velha dela estivesse ali. Sua aura resplandecia e causava um tremor no ar. Quem é você? Lucas não conseguia controlar a incredulidade em sua voz. A criança sorriu, mas havia algo de sombrio em seu olhar. Eu sou o que você temia, Lucas. Eu sou o que sua mãe sempre quis proteger e o que você não queria ver. Uma revelação que parecia cortar o silêncio como uma faca. No fundo de seu ser, Lucas sentia o universo se desestabilizar. Minha mãe? Ele quase gemeu, o cerne da sua dor se reerguendo. Aquela menininha, que deveria ser inocente, agora tinha um ar de poder que o deixava em estado de choque. Como assim? Lúcia, antes uma imagem de força, agora parecia pequena diante da nova reviravolta. Ela não sabe o que está acontecendo. A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde.
A criança olhou diretamente para Lúcia, seu olhar carregado de um peso imensurável. Você não pode continuar fugindo da sua própria essência, mãe. E naquele momento, uma onda de compreensão atingiu Lucas, algo que o pressionava na pele. Ele se virou para Lúcia, os olhos arregalados. O que você escondeu de mim? A inquietude se misturava à raiva. Você sabia que a criança, que ela tinha esse poder? Lucas, eu não sabia. A voz de Lúcia falhou. Eu pensei que ela não fosse se manifestar, que nós estaríamos a salvo. But a explosão de energia daquele lugar deixou claro que tudo havia mudado. O ar estava saturado e Lucas sentiu sua respiração falhar. Você não pode ter feito isso. Como você pode deixar isso acontecer? Os olhos dela estavam embaçados de lágrimas e a dor transparecia em cada nota de sua voz. Então, como se tudo conspirasse para uma grande revelação, a figura sombria deu um passo à frente. O poder dela é apenas uma pequena fração do que você precisa entender. É a chave para abrir o que está adormecido em sua linha de sangue. Ela pode mudar o mundo ou destruí-lo. A afirmativa ecoou e o chão parecia tremer sob seus pés. Lucas cambaleou, a mente girando. Destruí-lo? O que está acontecendo? O homem de terno escuro estendeu a mão, seu olhar intenso. O governo sabe, eles sempre souberam. E lutaram a vida toda para ter controle sobre o que vocês têm. Antes de hoje, o que somos foi uma busca de algo maior. O tom dele era quase conspiratório, como se estivesse revelando um segredo que poderia envolvê-los a todos. A criança começou a brilhar mais intensamente, e Lucas agarrou o braço de Lúcia, seu coração acelerando. Ei, não deixe isso nos consumir! Nós precisamos nos unir! Mas o que ele não esperava era que naquele exato momento a criança ficasse paralisada e a luz começasse a pulsar, criando uma barreira ao redor deles. O que você fez? Ele gritou, o medo agora nítido em seu rosto. Lúcia gritou em retorno. Eu não fiz nada, é a escolha dela. E assim, com um movimento súbito, a essência da criança se desvaneceu em uma sombra e, como que de um sonho, uma nova figura se ergueu das sombras. Eu sou a verdadeira chave para tudo. E agora o verdadeiro desfecho se inicia. Um grito coletivo ecoou, e Lucas viu horror nos olhos de todos, incluindo Lúcia. Sussurros de pânico se espalharam enquanto a nova figura avançava, seus olhos malignos brilhando de forma grotesca. Estou aqui para decidir o destino de todos vocês. Vamos ver quem realmente está disposto a sacrificar-se. E ali, em meio ao turbilhão de emoções e revelações, Lucas sentiu que a batalha que se aproximava era muito maior do que qualquer um poderia prever. Que escolhas seriam feitas? O que estava por vir? Ele, o milionário, transforma a noite em sedução após 2 anos sem tocar a mendiga negra. A noite estava carregada de promessas e mistérios. Luzes brilhantes dançavam nas paredes do imenso salão, onde os sussurros da elite ecoavam como sinfonia de opulência. Lucas, um milionário de olhos vazios e segredos pesados, navegava entre os convidados, sua presença carregada de uma força quase palpável, após 2 longos anos de solidão. Aquela era a primeira vez que sua imagem era apresentada novamente ao mundo. Mas ao invés de alegria, sentia um aperto no peito, como se os fantasmas do passado o seguissem.
agarrando-o em suas sombras. E de repente ele a viu. Lúcia, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Seus olhos, vermelhos de luta e determinação, brilhavam sob as luzes do baile. Havia uma beleza inegável nela, não apenas pela aparência, mas pela força que emanava de cada gesto. Ela tinha sobrevivido ao desemprego e à discriminação, sendo uma guerreira em um campo de batalhas desiguais. Lucas sentiu o coração acelerar. Havia algo de hipnotizante naquela mulher. Enquanto se aproximava, a atmosfera ao redor deles se tornava densa, como se o tempo tivesse parado. Lúcia estava cercada por uma aura poderosa, mas Lucas a sabia carregando suas próprias sombras, os vestígios das dificuldades que enfrentara. Ele tentou abrir a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. A música tocava, mas era apenas um ruído distante diante do que realmente importava. Quando um grito repentino cortou o ar, o clima se transformou. Uma criança desapareceu, ecoou pelo salão, quebrando o encanto. O murmúrio se intensificou. Rostos conhecidos se tornaram máscaras de preocupação. Lucas sentiu o sangue gelar. A tensão era palpável. Ele presa a atenção de todos, mas o olhar de Lúcia ainda o prendia. Você sabe de algo sobre isso? Ele questionou, a voz trêmula. Seu instinto o alertando que ela tinha mais informações do que aparentava. Ela não respondeu de imediato. Um ligeiro tremor na mão traía sua serenidade. Mais do que apenas empatia, havia algo no olhar dela que sugeria uma conexão mais profunda com o desaparecimento da criança. Ambos se encontraram em um ciclo de mistério e desejo. Naquele baile de gala, repleto de pessoas ricas distraídas com suas ambições, eles eram duas almas perdidas, buscando redenção. A conexão entre eles crescia como se os seus demônios estivessem prestes a se enfrentar. Era um jogo perigoso, e a noite prometia mais reviravoltas do que eles poderiam imaginar. Assim, Lucas, determinado a se redimir, e Lúcia, poderosa e sábia em sua dor, se viam atirados em um turbilhão de segredos e revelações. Mas o que um estava disposto a sacrificar para encontrar a verdadeira conexão? Enquanto os mistérios se entrelaçavam, a pergunta pairava no ar, aguardando a resposta de ambos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o murmúrio se intensificava ao redor deles, a tensão pairava como uma nuvem densa. Lucas não conseguia desviar o olhar de Lúcia. A força de seu olhar, penetrante, e a preocupação evidente em seu semblante o deixavam mais inquieto. O que você sabe? Ele insistiu, quase implorando. Ela hesitou. Os segundos se arrastaram e ele quase podia ouvir seu coração disparado. Mas antes que Lúcia pudesse responder, um novo estrondo cortou a agitação do salão. As pessoas se voltaram rapidamente, o toque do cristal se estilhaçando, ecoando como uma explosão. Uma mulher, do outro lado